Olá pessoal, tudo bem? Bom, a aula de biotecnologia já está aparecendo aí na tela. Hoje falaremos sobre biotecnologia ambiental. É a aula 1. Bom, aí o caminho, do bimestre. Os objetivos: conceituar a biotecnologia ambiental, identificar aplicações da biotecnologia ambiental e para mitigar os impactos antrópicos. O conteúdo: conceito de biologia ambiental, biorremediação, organismos geneticamente modificados, OGM. Aqui a gente começa então com um vídeo, um vídeo aí da Terra Brasil, como a biotecnologia ambiental transforma a natureza. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o vídeo. Já está aqui, vamos ver se não entra propaganda. Já pensou se a gente pudesse pegar DNAs, enzimas, bactérias e programá-los da mesma forma que a gente faz com os computadores? O que a gente iria criar? De repente, um peixe que come plástico dos oceanos? Pois sabe que existe uma área da ciência que pensa exatamente isso, sobre a biotecnologia ambiental. Então, o que é exatamente essa biotecnologia ambiental? É como os cientistas pegassem o DNA, as enzimas, as bactérias e os misturassem num caldeirão mágico. Bom, não é exatamente assim, mas deu para entender. Eles usam essa mistura para ajudar a natureza a se curar e a se fortalecer. É como se nossas plantas, nossos ecossistemas ganhassem seus próprios superpoderes. A biotecnologia ambiental não é só uma ideia legal. Ela está realmente fazendo coisas incríveis. Ela está ajudando a transformar resíduos industriais em recursos úteis, como energia, por exemplo. Ela está ajudando a limpar a nossa água e tornar ela mais segura para a gente tomar, para a gente nadar. É como se a gente tivesse um exército de cientistas invisíveis trabalhando para manter o nosso planeta saudável. Agora, preparem-se para um desfile de utilidade. A agricultura está recebendo um upgrade com plantas geneticamente modificadas, que são resistentes a pragas e precisam de menos pesticidas, por exemplo. E a poluição? Bem, a biotecnologia ambiental também entra em ação para remover produtos químicos e poluentes do solo e da água. É como se a gente estivesse dando um banho de detox ali, um suquinho detox na terra inteira. Vou dar alguns exemplos reais. Vocês lembram daquele vazamento de petróleo que sujou um monte das nossas praias? Bom, cientistas entraram em ação com uma solução biotecnológica. Eles isolaram as bactérias que se aderem ao petróleo e deixaram elas soltas na praia. Essas pequenas maravilhas biológicas aí devoraram o petróleo e o transformaram nada mais do que moléculas inofensivas. É como se a gente tivesse todo um exército minúsculo de garis ali na praia limpando pra gente. A biotecnologia também está ajudando astronautas a cultivarem alimentos no espaço. Eles estão utilizando técnicas de cultivo hidropônico que fazem com que as plantas cresçam na água, com nutrientes em vez de solo. E lembra aqueles filmes? E de vez em quando eles pegam uma alface, uma cenoura direto de uma fazenda ali dentro de uma aeronave espacial? Está quase prestes a ser possível. E por que nós estamos vivendo num paraíso verde graças à biotecnologia ambiental? Porque, embora seja uma ferramenta poderosa, ainda leva tempo para a gente entender todas as nuances da natureza. A gente conseguir encontrar as melhores maneiras de utilizar a biotecnologia para o bem do planeta. Mas enquanto a gente explora essas fronteiras biológicas, a gente está se aproximando de um mundo no qual a ciência e a natureza trabalham juntas para criar um planeta mais saudável. Aliás, também mais sustentável e mais verde. Prepare-se para uma nova era de coexistência entre a tecnologia e a mãe natureza. Bom, tá aí então. A biotecnologia já vem estudando diversas novas substâncias que já estão sendo utilizadas. Plástico biodegradável, tem o biodiesel, tem aí também as modificações genéticas de animais ou sensores para que atuem de forma a melhorar a saúde das pessoas e também realizar a decomposição das substâncias orgânicas lançadas no mar, por exemplo, como plásticos e outros resíduos. Mas deixa pela própria apresentação aqui, a gente segue. Aí o nosso ponto de partida, considerando as possibilidades que a biotecnologia ambiental oferece
para os desafios atuais que a nossa sociedade enfrenta, pensem e respondam. Em quais áreas ambientais poderíamos usar o poder da biotecnologia? O vídeo já deixou isso aí mais claro, né? Já abriu um caminho para esse raciocínio. Como os pesquisadores conseguem programar os seres vivos para limpar os poluentes? Né? Também já teve uma sinalização aí no vídeo, né? O avanço do aquecimento global poderia ser interrompido com o uso da biotecnologia ambiental? Né, e com suas palavras, vocês façam as suas anotações na aula presencial, né, um destaque. No final do bimestre, vocês desenvolverão um projeto de divulgação científica. Então, aproveitem para atentar sobre as características desta comunicação. Só um minuto aí. Bom, apenas relembrando alguns conceitos que a gente já viu, né? Então, a microbiologia e a genética são duas áreas da biologia, essenciais para a biotecnologia ambiental. Por isso é importante relembrar alguns conceitos importantes. Gene, a gente já falou, né, sobre a cadeia de DNA, a sequência. Gene é uma sequência de DNA que contém a informação necessária para a síntese de uma molécula funcional, que pode ser uma proteína ou um RNA. Então já vimos lá a cadeia do DNA, a terminologia aqui, né, DNA, é uma terminologia em inglês, mas significa ácido desoxirribonucleico. É isso que representa essa sigla em inglês. Aqui em inglês ficaria desoxynucleic acid. Então, é um ácido desoxirribonucleico, a cadeia do DNA. Então, o gene é uma sequência do DNA. E o RNA pode ser uma proteína, né? Aliás, é uma molécula funcional, pode ser uma proteína ou um RNA. O RNA é como se fosse um código utilizado bastante aí para produção da vacina contra a Covid. É um pedaço do DNA que vai fazer com que o próprio organismo, crie anticorpos para se proteger de algum vírus, de alguma bactéria, né? Nós já vimos isso nos módulos anteriores. Proteínas, que a gente fala tanto aí de proteínas, tem que comer carne, tem que comer brócolis aí que tem proteínas. As pessoas que fazem academia, olha, quanto mais proteína você consumir, mais você vai desenvolver a sua musculatura, né? E assim por diante. Isso está correto. O que não está correto é o uso de anabolizantes, e aí eu não quero entrar nesse mérito, mas já falo aqui que nenhum médico vai dar uma prescrição para um atleta fazer isso, tá bom? Proteínas são moléculas compostas por aminoácidos que desempenham funções essenciais nos seres vivos, né? Então, função essencial, nosso corpo é formado basicamente aí por células de elementos orgânicos. O composto orgânico ele é formado por átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e alguns outros elementos químicos, mas na maioria é carbono. As proteínas também são formadas aí por átomos de carbono, né? Já ouvimos falar de algumas, né? Não vou citar aqui, mas as proteínas são essenciais aí para a formação dos organismos. A gente tem lá a parte de gorduras, né, das gorduras saturadas, insaturadas, que a gente consome, mas que também são produzidas no nosso organismo. E as proteínas desempenham aí um papel bastante importante nos organismos. As enzimas são proteínas que realizam reações e metabolizam os compostos químicos e as suas substâncias. Então, uma enzima também, né, é uma proteína que ela vai aí participar da reação química do nosso organismo, né? Então, por exemplo, lá do sistema de digestão, tem a liberação do ácido no estômago, né? Ácido clorídrico, em uma concentração baixa, é claro, para facilitar o processo da digestão, mas depois no processo da digestão, os nutrientes do que a gente consome são absorvidos e a ação das enzimas que vão fazer aí a metabolização daquelas substâncias químicas que estão sendo absorvidas para levar pela corrente sanguínea e alimentar aí todas as partes dos nossos corpos. Então, a metabolização é um conjunto de reações químicas que transformam compostos
em energia, ou materiais celulares, né? Então, eu acabei de comentar aí, né, a metabolização das enzimas para substâncias químicas, algum alimento que a gente consome, um ácido cítrico, por exemplo, que está na laranja, no suco de limão, né, um alimento com uma quantidade rica de proteínas, as enzimas fazem o ataque, tem uma metabolização desses compostos, né, que passam por reações químicas, e isso produz ou energia ou os materiais celulares, que são nossas próprias células, reposição celular. Colocando em prática, opinião sobre a biotecnologia ambiental. Organize-se em grupos de até 4 estudantes e sentem-se juntos. Ao final da aula, vocês deverão escrever um artigo de opinião de uma página avaliando os impactos e as consequências da biotecnologia ambiental. Por isso, atentem ao que será visto e discutido nos próximos slides, né? Então, falaremos aí agora nos próximos slides, mas na aula presencial vocês já vão se organizar para falarmos sobre esse assunto, né? Então, essa é a sessão que a gente usa aí a técnica do Lemov, colocando em prática, né? Vocês farão aí uma atividade prática, de fato, através de algumas reflexões. Então, as reflexões abaixo são sugestões sobre conclusões que vocês podem escrever no manifesto. Uso de seres vivos para limpar poluentes pode gerar algum tipo de impacto ambiental no ecossistema, né? Então, a gente viu no vídeo falando sobre biotecnologia ambiental, que já existem pesquisas relacionadas a alguns organismos, micro-organismos, que eles têm a função de atacar, por exemplo, resíduos, plástico, papel, que são jogados aí na água, no mar, e eles mesmos fazem a degradação desse material, ou então a própria produção de um plástico orgânico que se decompõe sozinho, ou um plástico orgânico que tem ali na sua composição algumas células, algumas enzimas que fazem a própria degradação do que está sendo lançado aí ao mar, ao rio, que não deveria, né? Mas a gente sabe que é. Outro ponto, a forma como a nossa sociedade se preocupa com a poluição pode mudar a partir do uso desses produtos biotecnológicos? O que vocês acham aí, né? Então, hoje, a nossa sociedade ela não se preocupa tanto com o descarte consciente, tanto é que existe já, eu não vou lembrar exatamente em que ponto do planeta, né? Mas existe uma ilha inteira de lixo. E se a gente terminar rápido aqui, eu mostro para vocês. Mas já existe uma ilha inteira onde o lixo vai se acumulando, todo o lixo gerado pela população mundial, né, através das marés, das ondas aí do mar, dos oceanos. Um lugar que inabitável, com muito resíduo, causado pela ação humana, né? Então, bastante constrangedor essa situação, provocado pela própria sociedade que não muda os seus hábitos. E por isso que novas tecnologias têm sido desenvolvidas pensando também não só em mudar a cultura da população mundial, né? A gente não está falando aqui só de Brasil, não estamos falando só de um bairro isolado, de São Paulo, de algum outro estado do país, mas mundo. Essa ilha do lixo, ela é uma geração de resíduos causada pelo mundo inteiro, tá? Então é uma vergonha, é um absurdo a gente estar falando sobre isso nos dias de hoje. Estamos aí nos anos na década aí de 2020, 2030, né? Não sei que momento que você vai assistir esse vídeo, mas de fato é uma situação alarmante para os dias de hoje, né? Então vocês pensem se esse desenvolvimento tecnológico da biotecnologia para a ecologia, se é importante, se tem aplicação, com base aí no que vocês vão pesquisar sobre novas tecnologias de uso da biotecnologia para degradação e decomposição dos resíduos que são dispostos aí no ambiente. O que vocês acham disso? Existe algum dilema ético ou moral no uso dessas técnicas biotecnológicas, né? Então, a técnica lá, por exemplo, de micro-organismos para degradação de plásticos. A gente sabe aqui, né? Vamos ver aqui no próximo slide, que os objetivos mundiais, né, aqui da ONU,
de um desenvolvimento sustentável passa aí por 17 objetivos. Eu vou até ler aqui porque isso é bastante importante. Não sei se você já viu esse slide, mas é aqui, ó. Tô falando da Ilha do Lixo, já tá aí, ó. Né? Impressionante imagem de 30 toneladas de plástico que foram parar em uma praia, né? Aqui é uma praia, mas tem essa Ilha do Lixo aí, eu vou mostrar para vocês. Então aqui, erradi- erra- erra- erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, a educação que transforma uma sociedade, né? Igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, né? Energia de fontes renováveis, emprego digno e crescimento econômico, indústria e inovação de infraestrutura, redução das desigualdades, aqui é o elemento 11, né, dos objetivos sustentáveis, o 10, aliás, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, né, então a gente vê aqui casas, prédios, edifícios, fábricas, consumo de produção responsáveis, então uma produção ecologicamente viável, de uma fonte renovável, né, o que é uma fonte renovável? Que você produz, ainda que você tenha alguma coleta de materiais do meio ambiente, você consome, produz o que tem que produzir, mas regenera, né? Então, ele é uma produção com consumo responsável. Combate às alterações climáticas, né? Então, tem aí um bloco para isso, né? Focado nisso. Vida debaixo d'água, então aqui estamos vendo aí um ambiente marinho, olha a condição disso aqui, não tem condição isso. Vida sobre a terra, né? Então, os aves, as aves, as árvores, né? O meio ambiente terrestre, paz, justiça e instituições fortes, né? Então, o conceito de justiça, ele é bem claro o que é justiça, mas a aplicação da justiça é um conceito muito complexo, né? Não é o fórum desta aula, mas apenas uma observação. Parcerias em prol de metas, né? Então, tem-se uma meta. Aqui, esses anéis, não sei se vocês sabem, mas cada anel aqui vai representar uma situação, né? Então, parcerias em prol de metas. Então, imagine uma indústria, em uma parceria com uma escola, em parceria com uma comunidade, né? Então, cada anel desse vai representar alguma coisa. Um anel representa a escola, o outro representa ali a indústria, o outro anel representa a vizinhança e assim por diante. Quanto mais próximo esses anéis estão interligados, o ideal é que todos eles peguem aqui a ponta do centro. O centro aqui é o ponto de equilíbrio, né? Nota que quando eu coloco aqui no pointer, ó, fica até legal, né? Parece uma flor ali com o meio dela, né? Vermelho, né? Então, o ideal é que as várias ações, a união entre a comunidade, as indústrias, o comércio, as escolas, né? Tem uma integração e o centro das atenções é o planeta. O centro das atenções é a sustentabilidade do planeta, né? Então, quando todas essas frentes estão ligadas, alinhadas, a preservação do planeta ela vem pela educação, pela cultura, por cada um desses blocos aqui funcionando de uma forma efetiva. Ah, é um sonho, é uma utopia? Pode ser, mas existe um caminho. Existe o caminho, esses 17 blocos aqui de sustentabilidade, aí onde a ONU tem bastante discussão sobre isso, elas dão um norte para a preservação da espécie humana, a preservação da espécie animal e principalmente a preservação do nosso planeta aí como um todo. Biorremediação. Os efeitos adversos de pesticidas sintéticos, tais como toxicidade e produção de resíduos no solo e na água, têm chamado a atenção para a busca de métodos de descontaminação. A biorremediação por micro-organismos é um dos meios mais importantes de destruir essas moléculas no ambiente. As plantas podem ser úteis na remediação dos solos poluídos, atuando por meio do próprio metabolismo ou por meio de bactérias que colonizam suas raízes e podem metabolizar esses poluentes. Então, aqui na foto a gente vê um solo árido, montanhoso, não tem vegetação nenhuma aqui quase, né? Então, solos contaminados podem ser recuperados com a biorremediação. Então, a plantação de árvores onde geneticamente modificadas, onde elas absorvem a matéria
tóxica e devolvem para o ambiente uma matéria de boa qualidade. Então, aqui é um exemplo de técnicas de biotecnologia que auxilia na recuperação de áreas contaminadas por substâncias de difícil remoção, para que se misturem ao solo e à água. Não existe algum impacto ambiental na utilização de seres vivos para a biorremediação? Uma questão aí que fica aí para a pesquisa de vocês, né? Mas aqui, quero aproveitar aqui. Não está selecionando. Se não vai pelo plano B, se não vai pelo plano A, vai pelo plano B, né? Então, plano B. Rapaz. Minuto aí, gente. Desculpem. Olha a situação. Agora vai. Opa. Localiza Seminovos é outra categoria. A gente está procurando um carro em um bom Excelente estado? Aqui você pode confiar. Cuidamos dos mínimos detalhes para você aproveitar o máximo. É outra categoria. Localiza Seminovos, seu seminovo de confiança. Você já se perguntou de que maneira a atividade humana pode prejudicar o meio ambiente? Com a intervenção humana, muitos ambientes passaram a receber diariamente diversos tipos de dejetos tóxicos. Mas como resolver essa questão e trazer de volta o equilíbrio ambiental, ou pelo menos parte dele? É aí que entra a chamada biorremediação. Mas afinal de contas, o que é a biorremediação? A biorremediação se utiliza de processos biológicos para degradar ou remover contaminantes de áreas ambientais, como no caso da água ou do solo. Esses processos ocorrem naturalmente através da ação de bactérias, fungos e plantas. Tais micro-organismos são empregados no processo principalmente por possuírem características específicas, como a tolerância a condições extremas do ambiente, crescimento acelerado, além de possuírem baixo custo de cultivo, características que os configuram grande potencial biotecnológico. Agora, e quanto à capacidade de degradar contaminantes? Bom, isso é possível graças aos processos metabólicos de tais organismos, que conseguem utilizar os contaminantes como fonte de carbono e energia, assim como mostra o esquema a seguir. Na biorremediação, esses organismos são aplicados de maneira isolada ou em consórcios. Esse último pode proporcionar uma degradação completa dos contaminantes, uma vez que um micro-organismo que não possui capacidade de degradar completamente determinado composto pode transformá-lo em uma substância facilmente degradável para um segundo micro-organismo. A biorremediação também depende de alguns fatores, como, por exemplo, a presença do micro-organismo com capacidade metabólica, a disponibilidade do contaminante e as condições ambientais adequadas para o crescimento e atividade desses micro-organismos, como, por exemplo, a disponibilidade de nutrientes, umidade, temperatura, pH, entre outras características, dependendo dos diferentes ambientes contaminados. No Brasil, várias pesquisas têm sido desenvolvidas para a aplicação da biorremediação em locais contaminados com petróleo. Alguns dos micro-organismos citados em literatura para a remediação do petróleo são Mycobacterium fortuitum, Staphylococcus sp, Bacillus cereus, entre outros. Além do que foi comentado, a biorremediação também pode ser utilizada para outros fins, como a remoção de toxinas de poços subterrâneos, degradação de herbicidas e pesticidas, decomposição de substâncias orgânicas e inorgânicas, desentupimento de bueiros, entre outros. Por esses motivos, a técnica é muito promissora e possui grande importância ambiental, econômica e social.
Além disso, a biorremediação é um ótimo exemplo de como os micro-organismos são muito importantes e podem ser benéficos para o meio ambiente. Bom, é isso por hoje e até a próxima! Bom, está aí então, né, uma explicação sobre biorremediação, modificação aí de células, né, que elas absorvem ali a substância tóxica, usam aquela substância para produzir gás carbônico e água e eliminam ela do ambiente. Essas técnicas não são novidades, muitas empresas já se utilizam dela. As empresas do passado, as empresas mais antigas, onde existe contaminação de solo, né, com solventes, por exemplo, outros produtos químicos que tiveram alguma contaminação do solo, a biorremediação já é utilizada como uma ferramenta para descontaminação do solo. Né? Então é feito um acompanhamento, monitoramento de solo, lençóis freáticos, e esses produtos, né, pode ser enzima, tem diversos nomes aí para os materiais, nós vimos alguns aqui. Eles vão fazendo, né, o resíduo vai passando, a água, a terra, o material contaminado, passa pelas enzimas, ou pelas bactérias, ou pelos sistemas aí de biorremediação, né? É feito o ataque ali da substância tóxica por essas substâncias, e o solo, a água, um lençol freático vai sendo limpo ao longo do tempo. São processos bem lentos, não são processos tão rápidos quanto uma reação química, por exemplo, né? Não as orgânicas, mas uma reação química normal, se mistura um ácido com uma base, forma um sal e água. No caso da biorremediação, é um processo longo. Então, por exemplo, uma descontaminação de um solo de uma fábrica ou de um lençol freático chega a levar em torno de 10, 15 anos, são processos lentos, até pela quantidade, né? Se pegar um solo, por exemplo, com um produto contaminante, não vai ter toneladas de contaminação. Vai ter uma quantidade que a gente chama de quantidade em ppm, ppb, parte por milhão, parte por bilhão. São traços. E aí você passa lá 1.000, 2.000 litros, 3.000 litros para tratar ali 20 ppm, 30 ppm, que teoricamente parece uma quantidade pequena, né? Então, 1 ppm, por exemplo, se tiver um container ali de 1.000 litros, 1 ppm eu tenho, em cada fração ali daquele 1.000 litros, eu tenho uma partícula do poluente. Então é algo muito pequeno, bastante difícil de tratar, mas bastante prejudicial para a saúde também, né? Todo produto químico considerado como contaminante, poluente ambiental, cancerígeno, tóxico, no solo ou na água, as quantidades são pequenas, mas bastante desastrosas, bastante catastróficas, até dependendo do produto químico ou biológico que está contaminando ali aquele ambiente. Deixa eu colocar aqui, Ilha do Lixo. Esse vídeo tem 8 minutos. Esse aqui. La luna está pa' que nos besemos cada vez que nos vemos. Massa de resíduos. Lá, vou abaixar o volume aqui, vai. Só tem um áudio. Aqui, ó, entre as costas de Honduras e Guatemala, olha a extensão de lixo disso. Esses países acusam um ao outro como os principais responsáveis, mas não é, né? O mar de lixo é formado principalmente por garrafas de plástico, talheres de isopor, mas também contém roupas velhas, seringas, animais mortos. Uma vergonha, né, gente? A fotógrafa britânica Caroline Powder testemunhou o quadro em primeira mão. Ela disse que o mar de plástico estendia-se por quilômetros. Isso é real, viu, gente? Tudo isso aí, infelizmente, porções de lixo flutuando em oceanos são, na verdade, aí aqui. Mas cientistas dizem que a poluição plástica é uma ameaça real para os oceanos em todo o mundo, né? Então eles falam aí que
ao tempo se degrada, tudo, né? Ó, BBC Brasil. Então é uma fonte confiável, né? Esse vídeo aqui especificamente tem a data dele aqui. Ou tem, eu não tô vendo. Vocês virem aí, beleza, mas eu não encontrei. Mas existe esse mar de lixo aí, essa ilha do lixo. E é lamentável, é triste, né? Bastante triste, mas vem aqui uma notícia verídica, porque é de uma fonte confiável, a BBC Brasil. Voltando para a apresentação, vamos fechar aí, né, essa apresentação, que esse tema aí já acho que ficou bem claro para todos nós. Como visto anteriormente, o desenvolvimento de organismos transgênicos, que são resistentes às pragas, podem dispensar, aliás, né, eliminar o risco de agrotóxico e garantir um alimento com menos substâncias químicas despejadas nele. Quais podem ser os benefícios e os riscos da produção de um organismo transgênico, né? Então aqui construindo um conceito, né? A gente está falando aqui de transgênico, nós já falamos de transgênico em outra oportunidade, em um outro bimestre, não sei se foi no segundo ou no terceiro, mas já falamos disso. Aqui tem a definição, né? Eu não vou falar de novo de transgênicos, porque a gente já tratou desse assunto, mas aí vocês usam também como uma fonte aí de biocombustível e também falando aí de biotecnologia voltada para o meio ambiente, tá bom? É possível construir aqui, ó, biocombustíveis de fontes orgânicas, né? De fontes, na verdade, um combustível é orgânico porque é um derivado de petróleo, mais conhecido aí a gasolina, mas de fontes biorrenováveis, né? Então aqui álcool etílico, por exemplo, o álcool vem da cana-de-açúcar, mas pode ser feito também a partir do milho, a partir de outras substâncias que, sofrendo ali uma fermentação, vai ter a geração do álcool. Tem o biodiesel também, que é de fontes renováveis. Uma parte dele já é utilizado aí no mercado, misturado com diesel comum, né? Então, a gente já tem bastante caminhos aí para essa parte de biocombustíveis. Opinião sobre biotecnologia ambiental. Então, após analisar as diferentes situações e que técnicas biotecnológicas podem ser encontradas, né? Vocês devem escrever um artigo de opinião de uma página, avaliando os impactos e as consequências da biotecnologia ambiental. Lembrando que as opiniões de texto devem ter um conceito entre todos do grupo, né? Então, o que vocês escreverem precisa ter a combinação aí, o acordo entre todos. Então, tem um vídeo aqui também de um artigo. Vou deixar só o. Vamos ver. Se for um vídeo rápido, eu deixo. Se não, fica aí. Eu mando no link para vocês. Mais de uma dívida? Junte todas em um só pagamento. Encerre a novela dos boletos no app da Serasa. Ative o alívio imediato da hipersensibilidade logo após o uso, com Elmex Sensitive Professional. Quer aprender a escrever um artigo de opinião nota 10 e ainda tirar todas as suas dúvidas sobre este gênero textual? Então é só prestar muita atenção nesse vídeo. Gente, eu não vou deixar que são 5 minutos, aqui já avançou, a gente já tá com mais de 30 minutos, né? Senão não dá uma aula, tá bom? Eu mando para vocês aqui no link esse aqui de artigo de opinião, né? Vocês já devem ter visto também, que eu já vi alguns painéis aí fixados pela escola. Então é isso, gente. Eu encerro por aqui. Próximo slide aqui é o que nós saiba mais aí, que nós aprendemos também. Tem mais alguns vídeos. Essa apresentação eu vou enviar para vocês e aí vocês acessem para ter mais conteúdo para realizar essa atividade, tá bom? Encerro por aqui. Até mais, gente.